Olá para você, estamos chegando para o nosso segundo dia de sabatina com os candidatos a deputado estadual, federal e também o único candidato a senador. Obrigada por nos prestigiar, a gente tem o privilégio de ter você aí do outro lado acompanhando os assuntos que são destaques na cidade, importantes para a sua vida. Em toda Divinópolis. Hoje a gente recebe no primeiro horário, às 19h30, são dois, né? 19h30 e às 20 horas, sempre com apoio da OAB, lembrando, né? E também no oferecimento da CID, com a gente, nesse debate importante, democrático, em poucos dias que antecedem as eleições 2022. Conosco hoje, Fabiano Tolentino, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Gisele, é um prazer estar aqui no Jornal Agora, é um prazer estar com você. A Ellen, nossa presidente da OAB, formou comigo, nós somos da turma muito bacana, né? Também a Alexandra da CID apoiando, né? A Jane está ali como nossa telespectadora, né? O doutor Delano já chegou. É importante a gente estar aqui para debater os assuntos, a gente saber um pouco mais, né, dos anseios das associações, das entidades de classe. Tenho certeza que vai ser muito bom, muito produtivo. Tá lembrando, Fabiano, que tem perguntas de entidades representativas, instituições de ensino, dos internautas que estão aqui, que a gente vai utilizar num segundo momento. Tranquilo. Mas primeiro vamos para as perguntas aí que todo mundo quer saber. Bora lá. Aquelas que, a pergunta que não quer calar, né, dita aí no dia a dia por muita gente. A primeira delas, Fabiano, o que você faria diferente da atual gestão se você tivesse sido eleito o prefeito? Primeiramente, a gestão está acertando bastante quando ela começa a organizar a cidade. Né, quando ela reforma a praça, um projeto que inclusive é do Eduardo Preto Júnior, mas o prefeito que ele deu não fez, então o prefeito Gleito está fazendo com maestria, a cidade começa a dar um ar mais bonito. Né, talvez eu faria um conselho de gestão orçamentária e financeira, que são muitos papéis que passam na prefeitura. Então, quando você tem um conselho gestor, tudo aquilo passa primeiro para um conselho gestor, com as pessoas que você tem mais capacidade, você tem mais confiança, para que quando chegar em você uma licitação ou algum projeto, ele já esteja bem estudado por esse conselho. O Demetrios fez isso muito bem, chamava CGO, Conselho de Gestão Orçamentária e Financeira. Então eu faria isso e a gestão do Gleidson ainda não começou a fazer, eu já dei essa dica. E outra situação que eu faria é realmente buscar novas empresas, buscar fomentar o setor empresarial da cidade, que eu acho que precisa também desse trabalho para que a gente possa ter mais emprego, mais empregabilidade e renda na nossa cidade. Seria, a princípio, as duas coisas que eu faria. Tem coisas que estão sendo assertivas e tem coisa que pode melhorar, mas eu acho que o governo, nesse primeiro momento, está um bom governo no que se propôs, que é realmente dar uma mudança na cidade, está precisando realmente de dar fazer uma cara nova. A gente perguntou o que você faria diferente, porque você foi candidato também nas últimas eleições, inclusive adversário, né, do atual prefeito, e chegou a fazer críticas da forma dele fazer política. Hoje você grava vídeos com Cleitinho, que te apoia para deputado federal, ele é candidato ao Senado. Como explica essa mudança? Fácil demais, Divinópolis, região centro-oeste. A gente tem que unir forças. A divisão ela é muito ruim. Divinópolis perde muito quando divide. Na última eleição nós fomos exemplo disso. Divinópolis dividiu, não sabia em quem votar, nós perdemos votos para candidatos de fora, paraquedistas que aqui chegam, e teve candidatos com chance nenhuma, com muito voto, e acabou perdendo duas representações. Eu, no momento, e também o Bruce Martins. Se nós tivéssemos tido naquele momento mais 2 deputados federais, nós estávamos em outra situação. Então nós perdemos. Divinópolis tem que aprender realmente a saber quem tem chance, quem tem voto fora, quem pode buscar essa votação para poder chegar. O Cleitinho hoje é a maior bandeira que nós temos, não tem dúvida. Né? O Cleitinho impulsiona as candidaturas, inclusive, que nós temos em Divinópolis. A candidatura do Eduardo, que vai ganhar para deputado estadual, a própria candidatura do Delano, que o Cleitinho também é parceiro, a minha candidatura, a candidatura do Domingos, e eu tenho certeza que nós vamos fazer no mínimo 4 deputados. É o momento melhor que Divinópolis já teve. Então, por que não a gente unir aquele que pode ser a nossa maior bandeira, que é o senador? Nós nunca tivemos uma campanha em Senado. Então, eu não tenho que falar de Gleidson, nós temos que falar em Divinópolis. Primeiro é Divinópolis em primeiro lugar. E eu sempre fui assim. Eu não estou mudando o formato de ser, não. Eu sempre fui a pessoa que vejo aquilo que é melhor. Melhor hoje é a gente eleger um senador, primeiramente, eleger 2 deputados estaduais e, no mínimo, 2 deputados federais, porque tem campo para isso. Basta que as pessoas não votem em candidatos de fora, não votem em pessoas paraquedistas e, muito menos, em candidatos com nenhuma chance, ou candidatas com nenhuma chance, que vem apenas buscar o voto, tenta fazer fights aí na rua, chamando para debate. Não é isso campanha de deputado. A campanha de deputado é cada um por si e Deus por todos. Então, que as pessoas passem a entender que são campanhas
diferente. Campanha de prefeito tem sim debate entre os candidatos, ela é um formato diferente. De deputado não, cada um busca o seu voto, cada um mostra suas propostas, anda na rua como a gente anda, busca o voto a voto e tem aí 60, 70 mil votos. Mas para isso tem que ter voto fora, no mínimo 30 mil e pelo menos 25 a 30 mil votos de Divinópolis. Ninguém ganha com menos de 60 mil votos não. Tenho certeza que nós temos chance de ter nesse momento o melhor momento de Divinópolis se o divinopolitano souber votar, Gisele. Então, Fabiano, você foi vereador, né, muito bem votado, um dos mais votados da história de Divinópolis, tanto que logo depois foi eleito deputado estadual. Sabe muito bem como funciona as CPIs. A Câmara, ultimamente, vem recebendo duras críticas pelo fato de criar diversas CPIs. A última dela é da educação, que está gerando muita polêmica. Como você avalia o trabalho? Você tem acompanhado? Eu acho que a CPI, quando se tem dúvida, ela tem que existir. Essa é a função do vereador. Eu participei, eu tentei montar a CPI da Copasa na Assembleia Legislativa. Por 2 assinaturas eu não consegui. Infelizmente, fico triste com isso, os deputados estarem lá e não deixar ser averiguada a situação que a Copasa tem, caótica da forma que é, e eu tentei na Assembleia Legislativa. Quando deputado federal, participei da CPI do BNDES e participei também de outras CPIs que tenho lá, por exemplo, a CPI da toga, que também foi conversada, ela é do Senado, mas foi também conversada, discutida dentro do Congresso Nacional, nós participamos também. Então eu sou favorável a ter CPIs, desde que ela seja uma CPI justa, que realmente ela busque os fatos. É notório, o formato da CPI da educação, que teve indícios de problemas. Então não tem o porquê a Câmara não avaliar. Você considera justa? Justa desde que se busca realmente os resultados. A justiça numa CPI é a gente averiguar. Tanto que o prefeito falou, faça averiguação. Está aberto para se fazer. Eu acho que é isso. Ninguém tem que barrar a CPI, não. Tem que apenas mostrar os fatos, pegar as notas, ver se está tudo de acordo. Acho que os vereadores estão no seu papel, cumprem o seu papel, e da mesma forma o prefeito também, deixando que ela aconteça, cumpre o seu papel também. E que, se tiver problema, que vá aos órgãos que depois tem outros papéis, sabe, Gisele? Quando a CPI termina, ela pode levar, exemplo, qualquer CPI, pode levar a uma punição, a uma cassação, a uma advertência, da forma que for. Então, ela tem um relatório. O relatório, inclusive, pode levar a uma cassação, dependendo dos fatos ali mencionados. Mas, fora isso, ela é levada ao Tribunal de Contas do Estado, ela é levada ao Ministério Público. Então, que a CPI cumpra o seu papel e que realmente venha o que for real. Se tiver problemas, que cumpra e que faça justiça nos problemas. Se não tiver, também que faça. Por que você acha que a maioria delas não termina em nada, termina em pizza, como se diz popularmente? Porque não tem embasamento suficiente dentro daquilo ali que está se apurando? Depende muito. No Congresso Nacional nós temos problemas que vêm de fora para dentro. Lá no Congresso Nacional, a CPI do BNDES buscou vários assuntos. Por que não terminou da melhor forma que eu acharia que teria que terminar? Porque o Supremo Tribunal Federal não deixou que nós conversássemos ou intimássemos a estar com a gente depois Fernando Pimentel, do PT, que estava como ministro do Desenvolvimento Econômico, então, portanto, ele participa, ele era o ministro da época e ele não pôde ir para a CPI, porque o próprio Supremo não deixou ir. Não deixou que a gente conversasse com Lula, não deixou que conversasse com a Dilma, então vem interferência de fora para dentro. E aí atrapalha a CPI, atrapalha o todo, porque na hora de nós buscarmos os fundamentos, a gente não tem aquelas pessoas bases, as mais importantes, falando naquele processo. Então isso é triste, a gente poder ter um órgão que é, no caso, o Congresso Nacional, o Legislativo perfeito, através dos seus deputados, não poder vir e conversar com aquelas pessoas que a gente queria conversar na CPI. Então isso aconteceu e eu participei ativamente, inclusive foi meu requerimento para que nós escutássemos e ouvíssemos o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que eu entendo que fez muito mal para Minas Gerais. O governador Zema está acertando muita coisa do Fernando Pimentel, que na época eu era deputado estadual contrário àquele formato de governo e denunciei várias barbaridades, que hoje está aí sendo realmente ditas e feitas. Então eu acredito que a gente tem que ter uma CPI mais justa e poder escutar todos aqueles entes que a gente gosta de escutar, porque senão realmente vai terminar em pizza. Então, infelizmente é isso. Muita gente de fora dando palpite e acaba que a CPI não toma aquele caminho que ela deveria tomar. E eu sou contrário a isso. Eu sou favorável à CPI e sou favorável a que todos que têm que ser ouvidos sejam ouvidos na CPI, para que ela seja justa. Ok, Fabiano. Em 2018, há 4 anos, o Agora noticiou uma declaração sua, sobre um projeto para regulamentar a comercialização de medicamentos à base de cannabis. Se discute muito hoje isso, você é favorável, era na época favorável. Você mantém a sua posição? É favorável ao medicamento, não quer dizer que é favorável à maconha, que fique bem claro. Aos medicamentos à base da maconha. Que é o canabiol. Eu tenho um irmão deficiente.
ele tem epilepsia, né? Então, no caso do meu irmão, quando as crises são muito graves, talvez seja um remédio que possa amenizar o problema dele, né? E tem pessoas com câncer com muita dor. Essas pessoas com tratamento do canabiol, né, eles conseguem amenizar a dor dela. Então não existe o porquê a gente não pensar nesse formato, se é para amenizar uma dor, se é para amenizar uma dor de uma mãe ao ver seu filho tendo uma epilepsia, né? Agora a maconha, aí totalmente diferente, porque a maconha leva a outros crimes, né? E realmente tem que ter um estudo mais concreto, um estudo mais perfeito, porque não adianta você só falar assim, eu sou favorável a liberalizar a maconha. Nunca fumei maconha na vida, tá? Não é, eu tomei uma cachaçinha, que deixa bem claro, a gente tem que falar a verdade. Gosto de uma cachaçinha, eu sou da roça, não mexo na maconha, mas entendo que o remédio, né, ele vai propiciar um bem-estar àquelas pessoas que necessitam. Então tem que ser estudado, tem que ser visto, então nesse caso eu for favorável. A maconha tem que ser aí muito mais estudado, debatido, porque pode vir outros problemas, né, e aumento de tráfico, aumento da criminalidade, né, as famílias que têm problema com a droga, né, porque é muito triste também, né, o vício é uma coisa muito triste, então realmente a gente tem que estudar mais a fundo. Agora com relação ao cannabis, bem estudado e bem feito, e bem plantado da melhor forma possível, com todo o Ministério da Agricultura e Pecuária vendo quais são as fazendas que podem plantar, não tem porquê que a gente não produza se é para beneficiar e salvar pessoas que realmente precisam muito daquele medicamento. Ok, a última pergunta dessa nossa primeira parte, Fabiano, você foi o segundo candidato a deputado federal a receber maior parte dos recursos do fundo eleitoral. Como é que você avalia isso, já que há tantas críticas em relação a esse recebimento? Seria possível fazer a mesma pergunta que eu fiz para o primeiro candidato ontem, o Roberto Ribeiro, se fazer uma campanha sem esse recurso? Gisele, isso a gente tem que pegar numa ótica mais profunda. O fundo eleitoral, ele faz com que pessoas que não tenham condição financeira possam participar da eleição. Porque até então, ganhava o empresário, ganha o cantor, ganha o influencer digital, ganha aquelas pessoas que são muito conhecidas, que às vezes nem precisam do fundo eleitoral, porque eles têm muita mídia, ou é um cantor, é um jogador de futebol, como já tivemos, Romário, Tiririca, né? Eles não precisam de fundo não. Agora o fundo eleitoral, ele vem para ajustar um problema grave que o Brasil tinha, que é das empresas bancando candidaturas para depois buscar favor com os candidatos. Isso é notório, quebraram o Brasil, quebraram a Petrobras, quebraram tudo. Então o que foi feito através do governo? Foi feito um fundo eleitoral para que esses políticos pudessem pegar dentro do fundo, que é legal, para não ir atrás das empresas para bancar as campanhas. Ajustou um ponto sim, agora o fundo é muito alto. Quando estava lá no Congresso Nacional, eu votei para que o fundo fosse de 2 bilhões, que eu já acho muito. Então meu voto está lá. Basta conferir. Eu, como deputado federal, junto com o Novo, Cidadania todo, votou para que não aumentasse e que o fundo fosse de 2 bilhões, menos do que foi da última campanha. Eu votei lá favorável a isso, porém nós não conseguimos a nossa aprovação. Nós entramos com uma emenda e não conseguimos ganhar. O fundo foi para 3 bilhões e depois, com o presidente novo, foi para 5. Um absurdo. Um absurdo, um fundo de 5 bilhões num país que nós temos, né? Então, quer dizer, o meu momento do fundo eleitoral é que eu acho que não podia ser o tamanho que ele é. Agora, ele traz pelo menos uma condição igual para que os candidatos possam, principalmente os candidatos que não têm tanto recurso financeiro, possam disputar. E tem outro fator social. A gente emprega numa eleição 200 a 300 pessoas no mínimo. Essas pessoas, que talvez muitos estariam até recebendo benefício do governo, é uma forma também de você estar ajudando. São pessoas que precisam do seu trabalho e tudo. Se o Fabiano não pegasse o fundo aqui, ele está aí para ser pego. Ele ia ser pego por outro deputado de outra região. Nós não empregaríamos essas pessoas aqui. As pessoas só olham o ruim, ou seja, só as cachaças que a gente bebe, mas não olham os tomos que a gente toma não. Então com isso eu estou empregando, o dinheiro está circulando, a gráfica está fazendo material, então está tudo, a gasolina, o posto está recebendo e esse dinheiro vai chegar aqui, vai chegar na mídia do jornal, vai chegar no armazém, isso circula também. É uma forma de você quase estar circulando o dinheiro, mas ninguém olha isso. A pessoa só olha o ruim de cada coisa. Agora tem coisas ruins, o tamanho. Agora tem coisas que são boas, que é fazer um formato que todos possam disputar numa forma mais igual. Então esse é o meu pensamento, sou contrário ao valor, mas sou favorável desde que as empresas não entrem da forma que era no passado, que era bem pior. Até esqueci, a Fabiana vai lá e pega. Tô brincando. Aí vem aquela, mas... né? Tô brincando, gente, tô brincando. Aqui, ó, essa pergunta é de um internauta de nome Pedro Martins. Ativistas estão promovendo a marcha da maconha em Divinópolis. Qual a sua opinião sobre isso? Nós já praticamente nós conversamos. Já respondemos praticamente o que você pensa. A maconha, a gente tem que conversar muito com relação ao remédio da cannabis para as pessoas que têm sofrimento com seus filhos, que é o caso lá de casa mesmo, que meu irmão tem epilepsia, tem que ser pensado de uma forma diferente.
Ok. Pedro está escutando aí, obrigado, viu, Pedro? Então vamos para mais uma. Caso seja eleito e o candidato que você apoiou para governador ou presidente não seja como pretende trabalhar para conseguir benefícios, mesmo sendo... Como pretende trabalhar para conseguir benefícios, mesmo sendo oposição? A pergunta é da TV Alterosa. Se o presidente ou o governador, que eu não estou do lado, né, eu estou com o presidente Bolsonaro e estou com o governador Zema. Se ganhar outro presidente, eu vou fazer a mesma função que eu fiz a vida inteira. Né? Eu vou ser um deputado que vou votar nas coisas boas e vou debater as coisas que não são boas. Como você disse no primeiro bloco, trabalhar em prol do bem que é bom da população. Não tem jeito, né? A gente não pode puxar para trás, não. Tem que jogar para frente. Espero que meus candidatos sejam eleitos. Como você avalia a condução do governo federal na pandemia? Igor Goulart, a pergunta do internauta. Bacana, né? Aí a gente já tem que ter uma análise, talvez nos 20 minutos não daria para a gente conversar nesse assunto. Mas eu quero ver se eu coloco uma situação para tentar ser sucinto. Os municípios receberam seus recursos. Né, os municípios, a maioria das prefeituras hoje tem tanto dinheiro em caixa que até o final do ano o pagamento da folha já está em dia. Outro dia eu fui em Pequim, uma cidade pequenininha. O prefeito André me falou, em março eu já tenho pagamento até o final do ano. Porque a pandemia foi colocado dinheiro nas prefeituras. Agora, o que foi ruim na pandemia? Algumas falas exageradas do líder maior. Isso realmente não precisaria ter. Né? Eu acho que a pandemia, o líder de um governo, ele tem que saber, tem que medir o que ele vai falar. Né? Porque é um caso que está todo mundo sem saber o que é. Né? Eu estava no Congresso Nacional quando iniciou. Aquela primeira semana, a gente lá foi um caos. Né? O que ia fazer? Nós achávamos que ia durar uma semana. Durou anos. Né, durou mais de um ano, né? Então foi quantas mortes foram, né? E naquele momento nós achávamos que o Congresso ia fechar num dia e abrir na outra semana, depois ia abrir na outra e foi, então, quer dizer, tem que ter calma, porque não era uma endemia, que é pontual, era uma pandemia, é o mundo inteiro com problema. Então o mundo inteiro com problema, o líder de toda a nação, de todos os países, tem que ter cautela, porque tudo é muito novo, né? O tratamento tem que saber, o seu médico, né? O Delano, se eu for médico, o médico tem que te receitar. Agora, o que ele receitar e você confia nele, você toma. Porque ele é seu médico, ou então você troca de médico. Né? Então, a gente tem que ter essa noção para que as coisas não fiquem deturpadas. Né? Então, eu acho que teve uma fala exagerada em alguns momentos, né, que não precisava, mas, por outro lado, as prefeituras todas tiveram seus recursos, tentaram fazer da melhor forma possível, o caixa das prefeituras ficaram cheios, então, quer dizer, negava de um lado e colocava dinheiro do outro. Né? Podia ter alinhado e ter sido muito melhor a situação do trato com a pandemia, no meu modo de entender. Ok, Fabiano. Vamos para a última pergunta, porque infelizmente o tempo... Isso tinha que ser uma hora, não dá não? Bom demais, tá? É igual faz de frente com Gisele. Mais uma pergunta, Fabiano. O que inclui seu plano de mandato para o Brasil ou Minas se for candidato a deputado estadual? Ah, não. Isso aqui é uma outra pergunta. Deve ser para candidato estadual. Se for candidato a deputado estadual. Olha aqui. Como você se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção? É a pergunta da Faculdade UNA. Eu sempre fui contrário total à corrupção. Né? Eu acho que a pessoa que tem indícios de corrupção ou qualquer processo que o coloque nessa condição, ele não deveria estar no rol dos políticos. Né? Eu vejo aí alguns deputados federais que estão na campanha, porque se eles perderem para federal, eles vão ser presos. Não deveria ser nem político. Né? Está no lugar errado. Né? Tinha que estar na cadeia realmente. Então eu sou totalmente contrário. Né? Eu, quando iniciei a política, meu pai me pediu as duas coisas. Meu filho, não brigue com as pessoas por conta da política, não, e nunca saia do seu eixo. As duas coisas que meu pai me pediu, que a minha mãe pediu, e eu tento sempre fazer isso, né? Brigar o mínimo possível, né? O meu formato é esse, né? Foi o que meu pai me pediu. Eu acho que isso que é bacana, a gente poder inclusive unir as pessoas que eu fui concorrente há um ano atrás. Por quê? Porque não teve brigas a ponto de falar assim, não, você tá para lá, eu tô para cá, né? Tanto que une e pode ser um bom para Divinópolis, pode ser bom para Divinópolis. Então são as duas formas. E o outro é não sair nunca da sua retidão. Fui candidato a prefeito, fui candidato a deputado por 3 vezes, fui candidato a vereador 2 vezes. Em momento nenhum, nada de suspeito quanto à minha índole moral. Isso é muito bacana. Isso acalenta minha mãe,
acalento meu pai. Porque se fosse do contrário, eu não estaria na política. Um dia que tiver um indício de corrupção do Fabiano Tolentino, eu saio da política. Eu estou no lugar errado. E eu gostaria que todos os políticos fossem assim. Né? Aqueles que tivessem indício de corrupção, que não trabalhassem na política, não. Sai fora, porque é melhor para o Brasil. É o que eu penso da corrupção. Já tá, acho que está muito bem explicado. Ok, Fabiano, quase chegando. 30 segundos para suas Só considerações finais. Né? Foi muito bacana. Né? A próxima vez que nós fizemos, quer que seja 1 hora, porque é legal demais a gente poder estar ajustando. Né? Peço desculpa em alguns momentos, porque a gente já está muito cansado, a campanha é muito pesada, às vezes o raciocínio não vem daquela forma que a gente gostaria que viesse. Mas foi muito legal. Muito obrigado, Gisele, por tudo, viu? Obrigado, Jane. Nós que agradecemos a boa vontade. Muito bacana. Obrigado mais uma vez. Precisando da gente, nós estamos sempre à disposição do Jornal Agora. Ok. Então essa foi a Sabatina com o Fabiano Tolentino, em nome da CID, com apoio da OAB.